Olá, eu sou Solange Santana. Estamos aqui com o Ergon Kugler, que é representante da União Estadual dos Estudantes, que vai falar para a gente sobre as lutas dos estudantes agora para 2017. Tudo bom, Ergon? Tudo ótimo, Solange. Vai ser uma experiência ótima a gente conseguir compartilhar, né, um pouco do que a gente teve no último ano e um pouco do que a gente vai construir agora. Certeza que vai ser uma ótima conversa. Legal, a gente volta já. Então, voltamos para falar com o Ergon, que vai falar para a gente sobre o que vai rolar agora de mobilização dos estudantes aí em 2017 e o que aconteceu recentemente, o que vocês fizeram. A Uni promoveu uma Bienal, né, em Fortaleza recentemente, né? Está com a palavra. Claro, então. É um prazer, né, como já disse aqui, uma satisfação poder falar um pouco no jornal Baixada de Fato e falar um pouco da Bienal da Uni a princípio, né, porque a Bienal da Uni foi um encontro artístico-cultural que já está na sua 10ª edição, né. A Bienal antes ela acontecia ali em meados da época da ditadura militar com outro nome, né, que era o CPD da Uni. O CPD que foi barrado com a ditadura militar, mas que voltou em 1999, agora já chegando na 10ª edição, e a gente vê assim uma série de trocas de atividades artísticas, atividades culturais de estudantes de todo o Brasil, até mesmo da América Latina, né? Como é que foi o resultado dessa Bienal? Foi muito interessante a gente conseguir ver a quantidade de material científico, a quantidade de material cultural que foi levado até a Bienal, né? A gente tinha estudante do Rio Grande do Sul levando dança artística cultural da sua região, a gente tinha estudante de pós-graduação levando teses, doutorados, assim, enfim, uma série de coisas para poder discutir na Bienal, né? E para além disso tudo, a gente teve nessa 10ª edição da Bienal da Uni o tema que era a Feira da Reinvenção, né? Muito baseado em Belchior, ali, região de Fortaleza e tudo mais, mas principalmente porque é um momento da gente se reinventar, né? Um momento da gente cada vez mais observar o que acontece no nosso país e pensar quais são os próximos passos para o Brasil, para todo o nosso, né, nosso movimento, para toda uma cultura que a gente tem para construir nos próximos anos, né? Tratando disso, a Bienal apontou alguma questão nesse sentido de caminhos agora do movimento estudantil? Não só a Bienal, como também a própria União Nacional dos Estudantes, né? Em seguida da Bienal já aconteceu uma reunião da executiva da Uni, né, avaliando todo esse processo que aconteceu e já norteando uma série de jornadas de luta para esse próximo período, porque a gente sabe que o que a gente vive hoje é uma crise da institucionalidade no país. Hoje, cada vez mais, as pessoas elas estão desacreditando na política. Então, o desafio que a gente tem de cada vez mais levar essa discussão, né, para a população, fazendo elas entenderem que política não tem a ver com aquilo que a gente vê em Brasília, mas tem a ver com a gente debater, tem a ver com a gente organizar os estudantes, organizar os movimentos sociais. Então, a Uni ela aponta cada vez mais para essa resolução. Primeiro, a amplitude dos movimentos sociais, mas para muito também o diálogo com a base cada vez mais, né? Isso é tão importante porque nós temos uma mídia que não é democratizada, estamos num golpe de Estado com ofensiva atrás de ofensiva. Veja a medida provisória que foi aprovada recentemente pelo Congresso, pelo Senado. Você pode falar sobre isso? Claro, a MP 746, né? A MP ela prevê uma coisa que é chamada de reforma da educação, só que com uma jogada assim de marketing que eu acho maravilhosa, do ponto de lado deles, né? Para eles ganharem cada vez mais repercussão. A UBES, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e a Uni já propõem há anos e anos e anos uma reforma de qualidade da educação pública, né? No entanto, eles conseguiram puxar um desmonte da educação que quer aumentar de 800 horas, né, da carga horária mensal para 1.400 horas, sem ter qualquer tipo de expansão de conteúdo que agrade a base, porque se a gente for olhar hoje a escola pública, os alunos hoje, eles não têm interesse em continuar na escola porque já existe uma defasagem no ensino, né? Então, a gente quer aumentar a carga horária sem melhorar a qualidade do ensino, sem dar mais condição de participação dos estudantes, para mim é uma insanidade e, para além de querer destruir a educação pública, é um assassinato do futuro do nosso país. E essa reforma parece que também implica na retirada de disciplinas fundamentais para estimular o senso crítico dos estudantes, não é isso? Exatamente. A primeira versão da MP, né, ela previa retirar a filosofia, previa retirar a sociologia, a história, a educação física, a arte, né? Porém, né, algumas movimentações de alguns setores mais progressistas dentro do Senado conseguiram colocar, pelo menos, as matérias como optativas. Então, elas não foram totalmente excluídas, mas a medida inicial que o Temer apresentou para o Congresso era justamente para excluir, de fato, todas essas matérias, né? Mas com muita resistência, com muita articulação, alguns setores progressistas conseguiram colocar, pelo menos, como optativas, né?
Isso é muito ruim para agora, para as novas gerações que vão se formar, estão estudando, porque não é interessante para o Estado ter uma juventude com um senso crítico, né, estudando filosofia, questionando uma série de coisas, sociologia e tudo mais, né. Ergon, em se tratando das lutas para 2017, parece que em março vocês vão fazer um encontro, não é isso? Então, né, agora em março, como você disse, a gente tem o CONEG, né? O CONEG ele é o Conselho de Entidades Gerais da União Nacional dos Estudantes, né? É um momento em que todos os diretórios acadêmicos, os diretórios centrais dos estudantes e até as uniões estaduais dos estudantes, elas se reúnem para definir não só as lutas, né, do próximo período, mas também para puxar o Congresso da Uni, que vai acontecer em junho, né, mais pelo meio do ano, que é o espaço de maior representação dos estudantes, né? Onde os estudantes eles se organizam desde a sua base, desde as suas universidades, eles se elegem como delegados e participam do Congresso da Uni, que é um momento assim não só de decisão política, de decisão de pautas, né, para o próximo período, mas também para a gente saber como que vai ser organizado todo o movimento estudantil a nível nacional, né? A União Estadual dos Estudantes, né, nesse período, tem todo o projeto de recepcionar os alunos, né, nas suas universidades, os que estão ingressando agora nesse momento, mas também traz não só essas pautas que são de nível federal, mas também traz algumas pautas de nível estadual, como, por exemplo, as bolsas de auxílio permanência da FATEC, né, porque a FATEC, se bobear, é uma das maiores universidades de toda a América Latina, pela quantidade de campos, que são mais de 65 campos, né, no entanto, é a única universidade no Brasil inteiro que não tem qualquer tipo de financiamento estudantil, até mesmo de pesquisa. Exatamente. Então, é uma das pautas que a gente tem que apresentar nesse próximo período para os estudantes se organizarem e conseguir todas essas conquistas de forma mais coletiva, né? Certo. No dia 15 de março vai acontecer a greve nacional da educação. Como é que os movimentos estudantis vão participar dessa greve? Vão apoiar essa greve? Como é que vai ser a participação? Então, a orientação é que a gente cada vez mais amplie nosso diálogo com as pessoas, né? E essas greves, por exemplo, esses espaços são momentos da gente conseguir mostrar para mais pessoas qual que é o nosso pensamento de um Brasil que seria soberano, né? Então, a ideia... Sim, porque a pauta dessa greve é contra a reforma da Previdência. Exato, exato. E a gente sabe que essa reforma que faz você trabalhar até quase os 80 anos de idade, ela desmonta qualquer nível de educação no Brasil. O jovem hoje que estuda não vai saber com quantos anos ele vai conseguir ter um emprego, porque já está difícil toda essa conjuntura nacional em questão de emprego, e muito menos vai saber quando vai se aposentar, né? Mas aqui a gente faz uma convocação para todos os estudantes, nesse momento, que se organizarem através de sua base para poder não compor só o momento dessa greve que vai acontecer em março, mas também todas as fileiras do movimento estudantil, porque esse é o momento marco da gente se organizar, da gente garantir cada vez mais a soberania do nosso país e fazer com que o Brasil não se perca nessa crise de institucionalidade, porque se a gente tem uma esperança hoje no Brasil, essa esperança ela nasce na população, e a gente tem que garantir cada vez mais essa população tenha a possibilidade de se organizar. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação nesse programa. Eu passo o microfone aí para você dar o tchau aí para os que nos assistem e força aí na luta. Muito obrigado, Solange. O prazer é todo meu, uma satisfação aqui, muita felicidade saber que existem jornais que dão voz não só aos estudantes, mas para os movimentos sociais da região, né? Porque a gente sabe que a mídia é toda polarizada, mas enfim. Então, abro aqui um espaço convocando todos os estudantes para poder participar e conhecerem a União Estadual dos Estudantes de São Paulo, para quem é de São Paulo, conhecerem a União Nacional dos Estudantes, os secundaristas, saberem quem foram aqueles que ocuparam a LESP, eu digo, foi a União Paulista dos Estudantes Secundaristas aqui em São Paulo. Então, vamos nos organizar, porque esse é o momento. Se a gente esperar, o Brasil não anda, e a gente precisa mostrar para todos os políticos que estão lá em Brasília, né, a maior parte deles, tentando sucatear o nosso país, que só a organização de base dos estudantes vai conseguir dar um rumo para a educação pública desse país. Tá certo, muito obrigada. E a gente pede para vocês compartilharem o nosso programa e assistirem ao próximo.